já são 80 anos, não são 8 meses nem 8 anos. Esse iniciar dos fundadores até os dias de hoje nos enche de orgulho, de alegria, de podermos ter participado, eu particularmente, nos últimos 45 anos. Vicente Araújo, Oswaldo Araújo e o Guarani, Noronha Guarani, trabalhavam no Banco da Lavoura. Aí resolveram comprar um banco na época. Então, eles estavam procurando e achou um banco em Curvelo. E a família comprou o banco. O banco foi desenvolvendo, crescendo, fizemos uma equipe enorme, não foi fácil. Como bancários, né, eles desenvolveram a aptidão profissional, né? E quando houve a oportunidade, eles desenvolveram, então, adquiriram, né, o banco lá em 1950 e alguma coisa, né? E aí direcionaram tanto a carreira como os investimentos, que ali eles já deviam ter recursos, né, para isso, e aí vieram para o banco, né, para o banco mercantil. Eram 10 irmãos, os irmãos do meu pai, 9 deles atuando no mercado financeiro. Então era de se esperar que o assunto recorrente aos finais de semana na casa da minha avó eram bancos, era uma atividade bancária. Eu sempre gostei demais de olhar aquelas revistas, Quem é Quem na economia brasileira, e ali eu procurava o Mercantil do Brasil, entre os maiores bancos do país, e eu ainda criança, ouvi o telefone lá em casa, consultando normalmente o horário do almoço sobre algum cheque que chegava pela compensação e que se poderia ou não ser acatado. Então o mercado financeiro e a atividade bancária sempre foi intrínseca à nossa família. O papai e o tio Oswaldo, eles eram muito unidos com os irmãos. E foi convidando todos os meus tios para trabalhar com ele no Banco Mercantil. Aí apareceu várias compras de empresas, né? Financeira, Banco Investimento, então a corretora, Minas Distribuidora, Minas Corretora, o seguro também. O trabalho, propriamente, o meu era mais próximo, eu era subordinado à estrutura que o meu pai dirigia. Como um executivo, ele era aquela pessoa, aquele executivo que delegava, confiava, delegava e cobrava. Então, foi uma escola. E ele era muito atuante, muito firme nas questões que ele conduzisse, né? E aí foi acho que a melhor escola que eu podia ter imaginado um dia, né? Foi de ter essa oportunidade. E ele não preocupava em ensinar, em mostrar o caminho, não. Cada um tinha que enxergar com seus próprios méritos ou esforço qual que eram os caminhos, o que era o negócio. Eu definiria o papai da seguinte forma. Primeiro, disciplina. Meu pai trilhou todos os cargos de uma carreira bancária. Parece que morou em 14 ou 15 cidades pelo Brasil. E a disciplina e a austeridade. Essas, para mim, são as características dele. Uma tranquilidade, apesar da firmeza, apesar
do jeito forte, firme de impor e de manifestar seu posicionamento. Nós somos personalidades muito diferentes, né? Apesar de termos atuado muito em áreas comerciais, né? Mas nós somos estilos diferentes, de certa forma, né? Meu pai é mais objetivo, mais pragmático, né? Eu talvez seja um pouco menos pragmático, um pouco mais intuitivo. E o Sr. Milton era uma pessoa extremamente rigorosa, séria, exigente, mas dava o exemplo. E uma frase que ele dizia, que representava um valor para ele, e que eu gosto de lembrar, é que ele não gostava de ser chamado de banqueiro. Isso o incomodava profundamente. Ele gostava de ser tratado como bancário. Meu pai, ele tinha uma maneira de dar ordem que assustava todo mundo. Ele não era mau, mas também ele era rígido. Eu quero isso e acabou, e ó, fim de papo. Papai era assim, entendeu? Então, aliás, eu acho que todos os irmãos Araújo. E o Sr. Vicente faleceu em 76. E eu era um iniciante de carreira, eu era um praticante, então eu não tinha contato diário com o Sr. Vicente Araújo. Mas eu tive alguns contatos que me marcaram muito. Eu, logo no início, nos primeiros dias, eu tinha uma das minhas tarefas, era trabalhar no mimeógrafo. Talvez quase ninguém saiba o que é um mimeógrafo, né? Então eu ficava ali imprimindo aquelas circulares, é a primeira coisa que eu fazia. E eu chegava no horário que as chefias tinham saído para almoçar. Então eu trabalhava de 12h às 6h, eu chegava, não tinha ninguém na sala. E um certo dia, logo no início, eu estava trabalhando, eu sempre fui muito tímido, muito franzino, e eu escutei a porta abrindo. Quando a porta abriu, eu olhei assim e vi o Sr. Vicente entrando. Eu o conhecia, porque circulava no prédio, mas nunca havia conversado com ele. Ele entrou, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje, ele se aproximou de mim e falou assim: como é que é o seu nome? Eu falei: André, né? Gaguejando, né? Você trabalha aqui há quanto tempo? Você gosta do que faz? Então aquilo me marcou profundamente. E eu procurei saber, fiquei sabendo que o Sr. Vicente fazia isso periodicamente e conversava, percorria o prédio e conversava com quem estava. Eu, posteriormente, adotei essa prática. Quando eu era vice-presidente executivo, eu fazia isso periodicamente. Então eu tive mais convívio, né, entre os tios, né, com o meu tio Oswaldo. Toda a vida, desde criança, adorava estar com ele. Ele tinha uma pessoa muito agradável, um trato igual, não importasse que se era criança, se era jovem, se era adulto, se fosse rico, fosse pobre. Ele era um homem muito não sei como que eu definiria, né? Mas ele era de trato muito fácil e muito agradável, né? Eu ouço falar do banco desde quando eu nasci, através do meu avô Oswaldo, do meu pai Maurício. Convivi com meu avô até meus 12 anos de idade, e uma pessoa extraordinária, muito simples no trato com as pessoas, uma pessoa muito transparente, honesta, trabalhador, e evidentemente que me inspiro muito nele, né, nessa caminhada que eu tenho como membro da terceira geração da nossa família. Meu avô deixou um legado assim, muito importante da lealdade do cliente e também do funcionário, a resiliência no mercado financeiro. Os desafios se renovam, e evidentemente esses desafios têm a sua importância, o seu tamanho, mas o mais importante é que a gente esteja preparado para enfrentar esses desafios e identificar a oportunidade nesses momentos. Quando eu comecei, a gente não tinha noção nenhuma, né? Estava ainda construindo esse prédio, né? Depois que construiu, viemos para cá, né? Eu vejo assim, uma família também conterrâneos,
os falecidos, né? O seu Vicente, o seu Oswaldo, o seu Milton, né? Todos eles nascidos lá em Dois, em Indaiá. E eu era um menino de 18 anos que estava começando a entrar para a faculdade e apareceu essa oportunidade do Banco Mercantil de Minas Gerais na época. Aí eu fui trabalhar lá na Rua Tupinambás, que o banco era na Rua Tupinambás, uma instalação muito simples, né? Lá ficava a diretoria, lá ficava a agência matriz, né? Eu então fui trabalhar lá. Passados aí um ano e pouco e tal, eu estudando, me ofereceram uma primeira promoção para ser caixa. E até me senti muito orgulhoso na época, porque naquela época para ser caixa de banco tinha que ter mais de 21 anos que eu não tinha e tinha que ser casado e eu não era. Porque era uma função de muita responsabilidade, porque mexia com o dinheiro do banco. Naquele tempo os controles eram bem diferentes de hoje, que hoje nós controlamos tudo à distância, naquela época era tudo presencial. Tinha aquelas cartolinas amarelas que você tinha que lançar o débito e o crédito. Tudo de crédito você tinha que lançar mais, débito você tinha que lançar menos. Aí você lançava que 4 horas tinha que subir para levar lá na diretoria do banco, nos donos do banco, eles conferiam, davam o visto. Aí falava, tá tudo certo. Mas todo dia eu fazia isso, entendeu? Fazia os lançamentos. Aí eu aproveitava, eles já tinham acabado de tomar café também, ele falava assim, ó, agora eu sei que você vai sair daqui, você vai estudar, pode tomar um cafezinho aí tranquilo. Aí eu ficava contente, tomava um café sozinho enquanto eles estavam conferindo, né? Aí fiz muita amizade, eles gostavam muito de mim, porque eu era o mais novo do banco. Um ano, um pouquinho antes, um pouco mais de um ano, eu comecei a ver um movimento lá que nós íamos mudar de lá. E eu não sabia que o banco estava construindo essa sede aqui. Mas todo Belo Horizontino passava aqui e ficava encantado com a suntuosidade do prédio, né? Porque esse prédio tem 62 anos e ele, na época, era o prédio mais moderno do Brasil e hoje não é um prédio que vocês visitaram, é um prédio muito moderno. Belo Horizonte era, no passado, até antes mesmo de eu estar atuando, um centro financeiro importante, sede de inúmeros bancos, né, que grande parte deles hoje mudaram sua sede para São Paulo ou para outras localidades. Então, sob o ponto de vista dos negócios, passou tudo por aqui mesmo, né? Acho que a gente estava inserido onde as coisas aconteciam aqui no Brasil, lógico, né? A Praça 7, né, desde que eu me lembro, é um símbolo, né, em Belo Horizonte, um local de concentração, seja de um título que o Atlético vai comemorar aqui, né, que é uma festa, né, muito bonita, como também outros times de menor importância também eventualmente vêm. E também todas os atos públicos, né, políticos ou sociais, né, a gente está sempre vendo, até hoje, né, continuamos vendo, né, até muito recentemente, né, essas manifestações. Aí nós mudamos para cá, em 68, e aí nós exercíamos uma função que banco nenhum tinha, chamava-se caixa executivo. Porque naquele tempo os caixas era igual uma jaula, você ficava preso ali. Tinha grade de um lado, grade do outro e grade em cima, para poder proteger de alguns assaltos. E aqui então não, aqui foi um balcão de vidro, você atendia como eu estou te atendendo aqui, mas uma distância menor. E você fazia tudo, você lançava se fosse cheque, se fosse depósito, o que fosse, conferia a assinatura, pagava e recebia, né? Naquele tempo, antes disso, era uma pessoa para fazer cada etapa dessa, passamos a fazer isso tudo sozinho. E o prédio era recém-inaugurado e muito visitado por clientes e visitado por curiosos. Primeiro, foi um dos primeiros prédios a ter escada rolante, e a escada rolante saía pertinho da gerência, então vinha pessoa aqui até para passear de escada rolante. E naquela época de 70,
o Brasil estava crescendo, né, o setor financeiro crescendo muito e nós crescendo acima do nível médio do crescimento do mercado financeiro. Tinha um cofre também muito importante do banco, perto dessa escada rolante. Então esse cofre foi guardar os dinheiros, joias, então, para os clientes do Banco Mercantil. Então era uma coisa assim, diferente que não era qualquer banco que tinha esse cofre tão bem organizado. Aqui em Belo Horizonte. É claro que apareceu outros cofres em outros bancos, mas igual o nosso foi difícil, entendeu? Não tinha nada igual. A percepção que eu tinha era que, primeiro, que o banco tinha um cofre muito grande e que meu pai fazia a gestão desse cofre e, evidentemente, uma situação de infância, né? Mas eu via, evidentemente, a responsabilidade que ele tinha, né, e tem com o trabalho. E o dia a dia dele demonstrava muito isso, né? Ou seja, ao mesmo tempo quando ele falava de banco, me passava as informações, que brincava, trazia às vezes uma notinha nova para eu começando a familiarizar, para ver o que é mercado, o que é fazer conta, o que é o dia a dia de um mercado financeiro. Ele me apresentava isso de uma forma muito lúdica, mas ao mesmo tempo demonstrando a seriedade e a responsabilidade que se tem em trabalhar no banco. Eu era bem pequenininho, eu visitava aqui o banco e aí tinha o dia que a gente ia visitar o cofre, né? E a gente acha que é só em filme, mas pelo menos naquela época, né, a gente não tem isso mais, mas tinha um cofre, né? Embaixo no subsolo que abria e passava todos aqueles códigos e cadeados e ficava girando aquelas engrenagens, né? E lá no final, muito numerário, enfim, né? Caixas, aqueles escaninhos, né? Então tudo aquilo que a gente vê no cinema, aquilo para mim foi muito vívido quando eu era pequeno, né? E hoje, obviamente, já não se usa mais, né? Mas é muito engraçado, é muito interessante, né? Essas memórias. Além do ambiente muito bom de trabalho, ele era um banco assim que em Minas Gerais ele se destacava e apresentava oportunidades muito grandes, porque era um banco de porte, um banco muito tido como um banco muito sólido, como confirmou-se ao longo desse tempo. Afinal, é uma instituição que está completando 80 anos. Podemos contar nos dedos da mão, o número de bancos que conseguiram atingir essa marca, né, a nível nacional. Então, aquela ideia que eu tinha se confirmou. Era um banco muito sólido e que tinha a intenção de continuar.